O sucesso é um preço caríssimo. Poxa. É um preço caro. Outro dia eu estava brincando que o sucesso é uma escada. E uma escada que deve ter para mais de 10 degraus. Mas é assim, frustração, erros, dificuldades, inveja, traições. Isso tudo está nos degrauzinhos. Mas aí quando você chega lá, todo mundo quer o teu lugar, mas não sabe o degrau que você pegou. Todo mundo querendo ocupar isso daí, não sabe o preço. Não sabe o preço. Você chegou a ver um áudio do Whindersson que viralizou esses dias? Não. Um áudio dele, ele mandou pra mãe dele, que ele falando que nunca quis ser rico, né? E as pessoas não entendem esse negócio. Ele falou assim, não é que eu não quero ser rico, mas o problema é que quando eu era rico, quando eu era pobre, meus pais eram pobres também. Então, ele se sente ocupando a cabeça, ocupando tudo que ele tem que fazer pelos pais e pelas pessoas que dependem dele. Porque pra ele não precisaria de tanto, né? Eu acho o Whindersson, eu sou fã do Whindersson como pessoa. Eu acho que ele é um cara muito à frente da gente, em termos mentais, não tenho a menor dúvida. Ele aguenta porrada de um jeito que eu não entendo, né? Sabe por quê? As pessoas parecem que dizem que odeiam ele de graça. Eu não sei, quem odeia não consegue fazer a leitura do Whindersson. Eu adoro o Whindersson, sempre gostei, sempre observei, gosto do ser humano. Acho que em alguns momentos ele deu uma bailada na curva, porque todo mundo dá uma bailada na curva, principalmente quem não tinha nada e passa a ter tudo. Mas teve um momento ali que ele botou o carrinho de novo pra pista. Verdade. E ele tá dando tanto sentido e propósito à vida dele. Cara, ele é um cara que pensa demais nos outros, assim. Isso é verdade. E em mudanças reais. Ele agora estava com um projeto de educação, que é uma coisa que ele está pensando para quando ele nem mais estiver aqui. E aquilo ali, para pessoas meio autodidatas. Ele é super autodidata. Ele é um cara multitalentoso. E é um cara que eu vou te dizer, ele já passou por tantas que ele meio que Rock Balboa. Você, quanto mais bate, você é o que você aguenta apanhar. E eu acho que ele já apanhou demais. Poxa. E tá imune. Eu acho maravilhoso, porque ele tá livre para fazer o que ele quiser. Eu sou fã, sou suspeita para falar do Whindersson. E como que a gente aprende essa resiliência de... Porque a vida bate, né? Tem muita vai bater sempre. A vida bate forte. De onde vem essa resiliência? Essa vontade de se levantar? Porque tem muitas... Vou falar a verdade, tem muita hora que dá vontade de você ficar quietinho no seu canto, vou deitar aqui, não quero mais acordar. E aí? Mas olha só, eu sempre penso assim, se você ficar quietinho, primeiro que não é da sua essência ficar quietinho. Vamos lá, vamos falar da gente. A gente é inquieto, não consegue. A gente é um bicho inquieto. Então assim, eu vou estar me traindo. Né? E se eles conseguirem fazer com que eu não seja eu, ou você não seja você, aí a gente falhou, cara. Falhou totalmente. Porque assim, pode falar o que quiser, pode me chamar do que quiser. Eu levanto todo dia porque eu sei para onde eu tô indo. Independente do que as pessoas falem ou achem. Às vezes você tem que lembrar por que você começou as coisas, né? Sempre. Porque é difícil. Sempre. E lembrar que você... Teve muitos dias que você rezou para você estar onde você está. Isso é maravilhoso. E aí é aquela hora que você fala assim, não, vamos lá, deixa. Eu sou uma pessoa que eu só ouço crítica de pessoas que eu sei que gostam de mim. Por exemplo, uma coisa que eu vou ser eternamente grata a você. Assim que eu comecei meu podcast, no Pod People, a gente botava a thumb com o rostinho do convidado. Você botou assim, você me mandou um WhatsApp e falou assim, bote o seu rosto e da outra pessoa. Eu falei, cara, esse cara é generoso. Aí eu fui para a equipe, ele tá certíssimo. Então, são coisas assim que você vê que isso é generosidade. Porque você não precisava fazer aquilo. Você não precisava fazer nada daquilo. Mas você fez por quê? Porque é a sua natureza. Isso volta para você... Não pela Bia, volta do mundo. Eu acredito nisso também. Volta, entendeu? Então, como é que você aprende depois que você separa? Você lembra de quem você era, ou quem você sempre foi. Mas é fácil se perder também, né? É fácil, mas se você não lembrar que você sempre existiu antes da relação, aí você vai estar traindo a você. É como se você tivesse que... Peraí, antes disso tudo acontecer, eu já era eu. E quais eram os meus sonhos? Eles estão aí, eles continuam. O que
que me anima e o que eu falo para as pessoas também que estão passando por momentos difíceis é que quando você tá no fundo do poço, você tá no olho do furacão, e depois você vê 2, 3 anos depois e olha para aquilo e fala, cara, aquilo não foi nada perto do que eu passei depois ainda. Você passa coisas piores e quando você lembra o sentimento que você tinha com aquela coisinha, né? Por isso que a gente não pode também, às vezes, merecer o que as pessoas estão pensando. Fala, pô, como que a pessoa tá sofrendo por causa disso? Ela tem tudo. Você não tem ideia daquela luta, né? Mas tem uma coisa no cérebro muito interessante. Todo mundo tem uma fênix em si. Isso já descoberto por pesquisas. Uma capacidade de se regenerar, se fosse assim, mentalmente. Não é regenerar, mas se autofazer. O que acontece é que quando você está numa situação dessa, tem uma hora que tem um circuito que, se você deixar acionar, aciona da seguinte maneira: não suporto mais estar assim. Quando você dá esse comando pro cérebro, não dá para ficar assim. E você vai pra ação. Mola no fundo do poço. Mola no fundo do poço. Você tem capacidade de mudar. Porque às vezes você tá tão no fundo do poço que qualquer coisa que você faça, você já melhora um pouquinho. Aí você vê uma melhora, você vai melhorando. Porque tem uma fase realmente que tudo parece que você só tá caindo. Chega uma hora que você bate no fundo. Não, é aquela hora que você fala assim, cara, seja o que for, hoje eu vou levantar. E hoje eu vou andar. Hoje eu vou ligar para aquele cara e aquele projeto que eu vou botar para funcionar. E é quando você deixa de estar dominado pelos pensamentos e joga a ação. Olá, queridos. Estou passando aqui rapidinho para avisar vocês que a nossa Black Week já começou. Convido você agora para clicar no link abaixo e dar o primeiro passo nessa jornada importante de conhecimento e autocuidado.